Vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, no capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 1 até o 11. O texto sagrado diz: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus? Ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e Ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do Senhor. A ação, a orientação e aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode fazer. Declaramos nossa dependência no Senhor, na ação e na manifestação da Tua graça, para que, mais do que uma orientação, exortação e encorajamento, possa haver, de fato, resposta, possa haver alinhamento à Tua palavra e aos Teus princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero chamar a sua atenção especificamente, dentro de toda essa história, com todo o contexto, nós vamos avaliar, para a frase que já aparece no versículo 1, ponha em ordem a sua casa. O tema da minha mensagem hoje é colocando a casa em ordem. Estamos falando a respeito de família e eu quero adiantar que a expressão casa aqui está relacionado às questões familiares. Obviamente não se tratava da casa material, física, né? A Ezequias como rei não faltavam serventes e ajudantes para manter a ordem, a decoração do palácio. Não é disso que Deus está falando e acredito que nenhum de nós teria dúvida em relação a isso. No entanto, eu tenho visto muitas pessoas, muitos pregadores ao longo dos anos, tentar espiritualizar demais a frase ponha a sua casa em ordem. Tenho visto gente falar a respeito, né, do conceito de que isso significa estar pronto e preparado, espiritualmente falando, porque a morte se aproximava. Mas eu quero te mostrar que, na verdade, a vida de Ezequias como alguém temente a Deus era exemplar. Não é disso que Deus está falando. Tenho visto muita gente falar a respeito de põe a casa em ordem. Olha, um dos elementos que você precisa, antes de chegar o dia da sua partida, é que não só a sua vida de fidelidade a Deus esteja em ordem, mas também a sua vida de serviço. Mas como a gente pode observar, olhando a vida de Ezequias, ele também, né, não teve muita coisa que a gente possa apresentar como deficiente nessa área de serviço. Ele foi um instrumento de avivamento para a sua geração. Eu quero que você comece já olhando comigo que essa declaração de Deus a respeito de casa está falando de família, né? É muito importante que a gente entenda isso. E eu entendo a reação de Ezequias, quando ele vira para a parede e chora ao ouvir o decreto de que sua morte era iminente. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, qual a grande lição que o senhor acha que a pandemia nos deixou? Né? E eu falei para essa pessoa: eu creio que a maior lição que a gente pode destacar é a efemeridade, é quão passageira é a vida. A verdade é que todos nós estamos numa fila, aguardando a hora de partir. Ninguém sabe qual é a sua senha e nem o momento que será chamado.
E talvez essa seja a única fila que nós seríamos gentios o suficiente para não disputar as primeiras vagas. E fica à vontade se quiser ir na minha frente, né? Mas a verdade é que é algo sobre o qual nós não temos controle. Eu imagino o Ezequias cheio de planos e de repente ele recebe a notícia. Acabou. Ele vira para a parede, ele ora e chora. Nas minhas contas, Ezequias tinha nessa ocasião 39 anos de idade. Uma conta que não é difícil a gente fazer. Porque em 2 Reis, capítulo 18, verso 2, a Bíblia diz que ele viveu 54 anos. E nós lemos que nesse dia ele recebeu 15 anos de bônus. Então você pega os 54 anos de idade que ele tinha quando morreu, subtrai os 15 anos de bônus que ele ganhou nesse dia, 39 anos. A gente ouve isso meio que de uma forma comum dos homens, que quando você está em torno dos 40, a sensação é agora que começamos a construir alguma coisa na vida. Ninguém está querendo partir aos 40. Quando ele vira para a parede e chora, é porque bateu o desespero. É alguém que está dizendo, eu não esperava que isso acontecesse agora ou dessa forma. Mas o que eu e você precisamos entender é que todos nós, justamente porque a Bíblia diz que a vida é como a erva, seca-se a erva, cai a sua flor, né? A vida é passageira, nós precisamos viver do início ao fim, né? Desde o momento do nosso encontro com Deus, ou aqueles que ainda não tiveram, tem que priorizar isso, nós precisamos viver prontos para a partida, que nós não sabemos quando é que vai acontecer. Estar pronto para partir, eu acredito, e eu gosto dessa expressão partir, que Paulo usa em Filipenses 1. Ele diz, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Um dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio, né, de muitas vezes o senhor falar partir para estar com Cristo, é tipo aquela história do corretor de seguro, que na hora de vender o seguro de vida não fala morrer, diz no caso de você faltar, né, para ser gentil, fala, olha, no meu ramo é melhor a gente tocar o terror do que ser gentil. Né? Para nós é melhor dizer, você vai morrer a qualquer momento e tem que estar pronto para encontrar com Deus do que amenizar. Mas é que na perspectiva do cristão, morte não é fim de existência, é apenas a passagem para nós que temos a esperança em Cristo, para algo muito melhor que nos aguarda. Mas viver pronto para partir, se por um lado envolve esse conceito de uma vida espiritual que precisa estar em ordem, e esse conceito é bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 5, perdão, ele diz a partir do verso 1, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, precisamos estar prontos para o momento da partida. Mas estar pronto não é apenas ter a vida espiritual em ordem. E eu quero destacar que isso Ezequias tinha. Ezequias foi um homem de fé. A Bíblia fala dele, por exemplo, em 2 Reis 18, nos versos 5 e 6, a Bíblia diz assim, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O cara vira para a parede na hora que recebe a notícia, chora e diz para Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado diante de ti com inteireza de coração. Eu guardei os seus mandamentos. Você pode fazer uma afirmação dessa para alguém que não te conhece e enganar. Você dizer isso para Deus, o Senhor sabe que eu te honrei, o cara tem que ter andado na linha. Ele não apenas tinha uma conduta correta, mas a Bíblia destaca a confiança que ele tinha em Deus. A obediência era resultado dessa confiança. Quando Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria por muito pouco não se tornou o que Babilônia veio a ser logo depois, o primeiro império de proporção mundial, quando ele bate no portão da casa de Ezequias, ameaçando destruir Jerusalém e conquistar o reino de Judá, e manda uma carta de ameaça. Ezequias, junto com Isaías, levam a carta e estende diante do Senhor, e o posicionamento de Ezequias para Deus é, nós somos o povo da tua aliança, a afronta não é contra nós, a afronta é contra o Senhor. Vê o que é que o Senhor vai fazer a respeito do seu problema. A Bíblia diz, naquela noite, um anjo só, fez um strike no arraial da Síria. Mais de 185 mil soldados foram mortos. Eles bateram em retirada. Israel sequer lutou porque Deus os defendeu. Ele era um homem que vivia intervenções de Deus. Nessa hora mesmo com um decreto que não se tratava apenas de um diagnóstico médico. Uma coisa é o médico dizer, olha, você vai morrer. Não há expectativa nenhuma pela medicina para que a gente mude o seu quadro.
A outra é quando o profeta, do calibre de Isaías, né, que nenhuma palavra dele deixou de descumprir, chega e diz, Deus disse que você vai morrer. Porque quando o médico disse, ainda pode correr a Deus para reverter. E quando Deus diz? O Ezequias diz, eu recorro a Deus mesmo. E ele pede por mais tempo de vida, ele pede por cura. Ele recebeu isso da parte de Deus. Ele era um homem de fé. Não só isso. O profeta Isaías nem foi muito longe e Deus diz, volta e muda o decreto. E ele volta e diz, o Senhor vai te curar, no terceiro dia você sobe à casa do Senhor. O abusado do Ezequias diz o seguinte, toda vez que você tem uma palavra profética, tem um sinal que acompanha. Eu quero coletar meu crédito. Qual o sinal de que essa palavra vai se cumprir? E Ezequias recebe de Isaías o que eu chamo uma proposta de sinal interativo. Ele diz, se você quer que a sombra do relógio de Acas avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Está dizendo, é você que escolhe. E o abusado de Ezequias diz, avançar é fácil. Ainda que eu vá acelerar o tempo, avançar, a sombra acontece todo dia. Ele diz, eu quero é que retroceda. Agora pensa, ele já recebeu a palavra de que vai ser curado. Mas só para ter o sinal que confirme, o abusado de Ezequias diz, eu creio que Deus pode mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim. E viu o sinal acontecer. Então, nós não podemos falar mal da fé dele. O problema dele não era um problema de fé e nem um problema de conduta. Sua vida espiritual estava em ordem e foi um grande exemplo. Aliás, a Bíblia diz, não houve rei em Judá, nem antes nem depois, que se dispôs a buscar o Senhor como ele fez. Ah, pastor, será que botar a casa em ordem, então, pode ser que tenha a ver com a questão de ministério, de trabalho? Como eu falei antes, não. Ele foi um instrumento de avivamento na sua geração. Ele atrai uma geração que havia se distanciado de Deus, apostatado, se envolvido com a idolatria, e ele promove um grande mover de arrependimento e retorno para Deus. Ministerialmente, o cara estava também em alta. Então, como eu disse antes, a frase, põe sua casa em ordem, e o conceito que eu e você precisamos ter de estar pronto para partir não é só da vida espiritual em ordem, não é só da vida ministerial. Porque, gente, toda e qualquer recompensa que teremos na eternidade, ela é decidida por aquilo que nós fazemos para Deus aqui e agora. A única coisa que nos acompanha dessa vida são as nossas obras. Ninguém vai levar nenhum bem, ninguém vai levar nenhum recurso, né? Apocalipse 14:3 diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Mas o conceito bíblico de estar pronto para partir não se limita só a uma vida espiritual em ordem, e é o que eu procurei fazer para Deus. A grande questão que nós encontramos nesse texto é que Deus está dizendo que nenhum de nós deveria partir sem deixar nossa casa em ordem. O legado familiar que eu e você deixaremos para trás é tão importante quanto essas questões de uma vida espiritual em ordem, de uma vida ministerial em ordem, é algo que deveria nos preocupar a ponto de nortearmos a nossa existência, né, por uma atenção especial a esse assunto. Então, ao reconhecer a necessidade de estar pronto para partir, eu quero chamar a sua atenção para que você possa programar todo o restante da sua existência, pensando naquilo que você vai deixar quando não estiver mais aqui. A partir do momento que nós entendemos isso, eu queria que a gente voltasse aqui para a história de Ezequias. Ezequias ouve essa sentença, esse decreto de morte. Ele não quer morrer, ele está novo, ele quer viver mais. E ele apela para a oração. E ele ora e Deus atende. E muitas vezes isso nos leva a um conceito equivocado, no mínimo incompleto de oração. Porque na cabeça de muito crente, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus aquilo que eu quero. Tem verdade nisso? Sim, só não tem toda a verdade. Porque se por um lado a oração também envolve eu conseguir de Deus aquilo que eu quero, em contrapartida também deveria ter, e de forma equilibrada, o entendimento de que oração também é o meio através do qual Deus deveria conseguir de nós o que Ele quer. É o que nós aprendemos com Jesus orando no Getsemane. Ele diz, meu Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. O ambiente de oração não é apenas o lugar onde pleiteamos diante de Deus o que queremos, mas também procuramos entender e entregar a Deus aquilo que Ele quer. Agora, Ezequias pediu a Deus o que ele queria, viver mais. Deus ouviu, atendeu, o curou e lhe deu mais 15 anos de bônus. Mas a pergunta é, Ezequias entregou a Deus o que Deus lhe pediu? E a verdade é que não. Antes de mudar o decreto, dizendo que você vai ser curado, tem mais 15 anos, Deus já está dizendo, presta atenção à sua casa. Coloca sua casa em ordem.
A partir do momento que ele foi curado e conseguiu de Deus o que queria, ele não deu a Deus o que Deus pediu. Ele não colocou sua casa em ordem. Segundo Crônicas, capítulo 32, nos diz no verso 25, que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, foi curado. Mas o texto termina dizendo assim: Ezequias, no entanto, não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Ele não atendeu nem o comando de Deus e nem correspondeu ao benefício que Deus havia feito, porque ele não coloca sua casa em ordem. O resultado é trágico. Porque se a geração de Ezequias foi uma geração que viveu um intenso avivamento para Deus, a geração seguinte, liderada por Manassés, filho e sucessor de Ezequias, é a geração que conseguiu o maior nível, o maior índice de apostasia que a nação de Israel jamais havia alcançado. A coisa se torna tão séria na próxima geração que em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 4, nós vemos Deus responsabilizando o juízo de uma geração inteira, e Deus responsabiliza uma única pessoa, um dos raros casos na Bíblia, onde você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado a decisões de uma pessoa. Jeremias 15, 4. Jeremias, que profetizou mais juízo do que qualquer outra coisa, porque aquela geração não se arrependia dos seus pecados. Ele fala da parte de Deus: farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no Manassés, mas eu posso te garantir e adiantar que ele foi o mais endemoniado de todos os reis que já se assentaram no trono da linhagem de Davi. A geração que mais se distanciou de Deus e que mais afrontou o Senhor foi a geração de Manassés. Agora, sabe o que é pior? A Bíblia diz, como vamos ler daqui a pouco, que Manassés começou a reinar aos 12 anos de idade. Porque ele começou a reinar e sentou-se ao trono aos 12? Porque foi quando seu pai faleceu. E se ele tinha 12 anos de idade quando seu pai faleceu, e seu pai ganhou de Deus na ocasião em que foi curado 15 anos de bônus, quando é que Manassés foi gerado? Durante os 15 anos de bônus. Ou seja, se não fosse para colocar a casa em ordem, era melhor nem ter vivido aqueles 15 anos. Era melhor ter partido mais cedo do que deixar o estrago que ele deixou para trás. E eu e você precisamos nos questionar o que é mais importante. E não estou dizendo que ter recebido de Deus cura e longevidade, mais 15 anos de vida, não seja algo bom. Mas muitas vezes nós estamos buscando algumas coisas que entendemos ser boas, mas não avaliamos o que é mais importante, o que merece uma atenção maior ainda. Então não estou falando contra cura ou longevidade. No Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Esse é um benefício, mas não é o único. E diz: é Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da cova. É Ele quem te coroa de graça e de benignidade. Então, nós precisamos entender que ser curado e receber longevidade, né, ser redimido da cova, são bênçãos de Deus. No entanto, nós precisamos avaliar aquilo que é mais importante. Porque mais importante do que ser curado de uma enfermidade mortal e viver mais, é o que nós deixamos para trás. E se Deus já está dizendo, presta atenção no que está rolando agora, como que o Ezequias conseguiu deixar a situação pior depois do que já estava antes? O problema não foi ter sido curado. O erro não foi ter ganhado mais 15 anos de idade. O erro foi, apesar de tudo isso, não ter dado a atenção que deveria à sua casa. E aqui, eu e você precisamos entender e compreender algo que acredito ser importante demais. Para mim, o grande erro de Ezequias foi não entender um elemento que é forte na nossa fé, chamado continuidade geracional. Talvez esse pudesse ser também um bom tema para a mensagem. Continuidade geracional. A Bíblia diz que os patriarcas, a quem Deus fez as primeiras promessas a respeito do reino de Deus, eles morreram na fé, saudando as promessas de longe. Eles não viriam nas suas gerações o cumprimento da promessa, porque o plano de Deus é multigeracional. E Deus não quer que ninguém viva em função só do seu relacionamento com Deus, no seu momento e na sua geração, mas Deus quer que haja em nós uma visão e uma perspectiva de continuidade. E acredito que esse foi o grande erro de Ezequias, não entender a continuidade geracional. Vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 20.
2 Reis, capítulo 20. E agora vamos ler a partir do versículo 12. A gente leu até o 11, que é quando ele recebe o sinal da sombra no relógio de Acás. O 12, continuando o assunto, diz: nesse tempo, no tempo da sua cura, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Vamos fazer uma pausa aqui. Alguns anos atrás, na época em que os memes ainda vinham por e-mail, antes da era WhatsApp, eu recebi um e-mail de um amigo desses gaiatos, engraçado, brincalhão, intitulado Manias de Pobre. E quando eu comecei a ler a lista, que era todo numerado, eu ria, porque tudo estava na lista. Eram coisas que eu tinha praticado intensamente. É lógico que nós estamos falando de uma outra geração. Então aquele negócio de botar bombril na antena da televisão para melhorar o sinal, lamber a tampa do iogurte para não desperdiçar nada, né? Eu ia lendo aquilo tudo e rindo. E uma das coisas que estava na lista, lá dizia, mostrar a casa para as visitas. Eu falei, isso eu já fiz, mas dizer que isso limita só a nós crescermos com a vida mais simples, eu me recuso a concordar. Porque quem mais tem é quem mais se orgulha de mostrar o que tem. Quando Ezequias faz questão de mostrar para esses mensageiros todo o seu tesouro, é porque ele de fato queria ostentar e com orgulho tudo que tinha. Então ele recebe as visitas, mostra tudo que tem. Então logo os visitantes foram embora. Verso 14 diz: então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu, então no verso 14, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Pensa se você queria receber uma palavra profética dessa. Tudo, não só o que você juntou, material e financeiramente ao longo da sua vida, mas tudo que seus pais juntaram, toda a herança que veio. E aqui ele está falando todo o tesouro do reino, desde as conquistas de Davi, de quem Ezequias era descendente. Ele diz, vai tudo para a Babilônia, para o lugar desses mensageiros que viram tudo que você tem. Não vai sobrar nada, não vai ficar coisa alguma. Eu não queria receber uma palavra profética dessa, mesmo não tendo os tesouros dele. No verso 18 a coisa piora. Ele diz, dos seus próprios filhos, alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se a primeira notícia de perda material é ruim, a segunda é pior ainda. Por que é pior ainda? Porque a linhagem dele não apenas seria levada em cativeiro, não apenas seriam feitos escravos vivendo no exílio, mas ele claramente está dizendo que seriam feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso era um senso comum em todos os lugares, né, dos povos do mundo antigo, que um eunuco, quando feito eunuco, era castrado. Ele serviria no palácio sem ser uma ameaça ao harém do rei, basicamente. Isso significava que os filhos não só viveriam longe, distante, em condição de escravidão, mas que a continuidade geracional seria comprometida. Então, se a primeira notícia é ruim, a segunda, pior ainda. Mas olha a reação de Ezequias no verso 19. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou. Pelo amor de Deus, gente. Como alguém pode ouvir essas duas notícias terríveis e dizer boa palavra? Eu não consigo imaginar nenhuma criatura recebendo uma palavra profética dessa. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Sonho de consumo. Agora, por que o camarada disse que a palavra é boa? O verso 19 explica. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ué, Deus está dizendo que o negócio vai acontecer com os filhos. Ele ainda nem gerou o primeiro filho, que é o sucessor, que é Manassés. Ele diz, até esse negócio acontecer, eu já estou no fim dos meus 15 anos de bônus.
Então, a conclusão que esse homem chega revela um egoísmo absurdo. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: o importante é que quem vai se dar mal, ou quem vai se lascar, com o perdão da palavra, não sou eu. Então ele é indiferente ao estrago que acontecerá na próxima geração, porque o importante é que ele estivesse bem na história. Aqui nós estamos falando de um homem de fé, um homem de caráter e de princípios, um homem de realizações no reino de Deus, mas que estava, com o perdão da palavra, se lixando para a próxima geração. E acredite, em 30 anos de ministério eu tenho conhecido muitos homens de fé, homens de avivamento, e que não estão levando a sério a continuidade geracional, né? Não estão cuidando sequer da sua casa. E Deus está dizendo que está pronto para partir. Não é apenas você ter a sua fé com Deus em ordem ou o seu trabalho. Nós precisamos ter olhos para a próxima geração. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós começamos a pensar um modelo de continuidade geracional, nós precisamos voltar lá aos primórdios de toda a ação de Deus. Por exemplo, quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o evangelho que seria pregado aos gentios a Abraão. Deus está dizendo: eu não quero abençoar só você, eu quero fazer algo em você e na sua linhagem para que isso transborde para a terra inteira. Mas se você olhar Gênesis capítulo 18, verso 19, se puder me acompanhe, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Olha o que Deus fala sobre Abraão. Deus diz assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão, vamos deixar claro uma coisa. Eu escolhi você para que você ordene sua casa, seus filhos depois de você, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, porque essa é a única forma de que aquilo que eu prometi sobre você se cumpra e se torne realidade. Se você não estiver focado na preparação das próximas gerações, não adianta ter uma promessa. Cada geração precisa entender que o grande propósito de Deus para ela não é apenas o que ela vai experimentar em Deus nos seus dias, mas é o que ela está construindo para as próximas gerações. Eu estava conversando esses dias com um outro pastor amigo, e ele falou de uma frase que ele ouviu ou leu recentemente que o deixou em choque. Ele diz: nós estamos a uma geração da apostasia e da extinção da nossa fé. A uma geração. A responsabilidade de cada geração não é só manter a chama acesa, a semelhança de uma corrida de bastão. Nós precisamos comunicar isso. É por isso que você vai ver o tempo todo ênfases na Bíblia. O que vimos e ouvimos de nossos pais. Uma geração anunciará a outra geração. E o tempo todo nós vemos que essa é a grande responsabilidade. Quando falamos a respeito de uma vida familiar correta, isso é muito maior do que apenas manter uma boa qualidade de vida emocional dentro de casa. É cultivar a presença de Deus, é manter acesa a chama da fé, é transmitir a aliança que nós temos com Deus. Aliás, esse era o grande propósito do rito da circuncisão. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto sempre de ler tentando me colocar lá na história, me imaginando no lugar do personagem, vivenciando o ambiente, todos os detalhes. E não só para mim, mas com muitos homens, né, com quem eu já conversei a respeito. Dá um desespero na gente quando a gente está lendo o Velho Testamento e vê os detalhes do processo da circuncisão. A circuncisão, ordem que Deus deu para, a partir de Abraão, toda a sua linhagem praticar, que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama de o selo da justiça da fé que ele teve, o que para nós é equivalente ao batismo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala do batismo, tendo esse papel de ser o selo da fé que a circuncisão tinha. Ela deixa nós, os homens, apavorados. Porque, para quem não sabe, a circuncisão era uma cirurgia de fimose. Era o corte do prepúcio, da carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. Agora, o sistema era bruto, gente. Eles não tinham anestesia, eles não tinham asepsia, eles não tinham analgésico, não tinham anti-inflamatório e nem antibiótico. A Bíblia diz que Deus fala para Josué quando chega em Gilgal: faze facas de pederneira. Pederneira é pedra. O instrumento cirúrgico era pedra afiada. A maioria de nós, os homens, já se encolhe todo enquanto está lendo. Gênesis 34 fala que os filhos de Jacó usaram de astúcia com os homens de Siquém, depois que Diná, irmã deles, foi violentada.
E eles propõem, olha, a única forma da nossa filha ser dada em casamento ao homem que a violentou é se vocês se considerarem que é o rito da nossa família. E até aí eles não estavam mentindo. Mas a Bíblia diz que quando os homens se circuncidaram, o texto diz assim, no terceiro dia, quando estavam no auge da dor. Aí você imagina o processo. Uma cidade inteira não conseguiu resistir ao ataque de alguns dos filhos de Jacó, porque eles não tinham capacidade física de lutar. O processo era doído, doloroso. E por causa disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar a beleza que está por trás do ritual. O que é que Deus está dizendo? Todo pai deve circuncidar o seu filho homem no 8º dia de vida. Deus estava dizendo o quê? A marca da aliança que você tem comigo tem que ser transmitida para a próxima geração. Você, pai, é responsável por marcar o seu filho com a mesma aliança que você carrega. E a gente chama de um sinal de aliança, porque envolvia derramamento de sangue, o que para os povos antigos dava um caráter ainda mais sagrado à aliança. Mas não era só a aliança que o pai colocava no filho. O pai colocava no filho um lembrete. Ele está dizendo, menino, quando você crescer e chegar a hora de usar o seu instrumento de reprodução, você tem ali um lembrete de que a mesma aliança que seu pai te transmitiu, você vai ter que transmitir para o seu filho. Era um claro sinal de que a aliança de Deus, ela era multigeracional. Deveria haver continuidade geracional. Mas a forma como Ezequias agiu trouxe um prejuízo enorme. Se você voltar comigo lá em 2º livro de Reis, a gente leu até o final do capítulo 20. Mas quando a gente começa no versículo, na verdade o finalzinho é o verso 21, que diz assim, Ezequias morreu e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 21 começa falando sobre quem foi Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refisbá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Deixa eu fazer uma pausa aqui no final desse verso 2. Uma das instruções que Deus mais repetiu para aquelas gerações, né, a que saiu do Egito e a partir da próxima que entrou em Canaã foi, não façam conforme os costumes dos povos dessas terras. Não façam o que os cananeus faziam. Não, era talvez a ênfase, a instrução mais repetida. A Bíblia diz que eles fizeram segundo as coisas abomináveis daquelas nações. Verso 3, agora falando de Manassés, pois reconstruiu os lugares altos, eram os lugares de culto idólatra, que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Zerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, e fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerade que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E o verso 9 diz, Manassés, de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Essa geração não apenas faz o que os cananeus fizeram, eles conseguem a façanha de fazer pior. Ou seja, se a geração de Ezequias viveu um avivamento divino, a geração de Manassés é a seguinte, viveu um avivamento maligno. Aliás, raramente você verá na Bíblia ou na história um avivamento que dura mais do que uma geração. O que mostra a nossa deficiência de pensar além de nós mesmos, de olhar além do umbigo e focar na próxima geração. Há uma responsabilidade que nós precisamos ter, e esse clamor do coração de Deus, coloque a sua casa em ordem, era justamente para que tudo aquilo que Ezequias viveu e construiu não se perdesse. Então isso é algo que me traz muito temor. Eu, quando criança, eu lembro bem garoto, meus pais sofrendo, assistindo um jogo da seleção brasileira, e eu dizendo para meu pai, não dá para nós entrar lá ajudar eles? Eu não sei se era só eu, quando criança, que tinha essa sensação. Será que dá para entrar no filme, na história, em algum lugar? Agora, eu vou te dizer, se eu pudesse entrar nessa história de Ezequias, era para agarrar esse cara pelo pescoço. Como que alguém ouve o que vai acontecer com os filhos e diz boa palavra?
Agora a pergunta é, será que esse egoísmo manifestado por ele era exclusividade dele, comportamento de mais ninguém? Não. Em 30 anos de ministério, eu já vi muita gente que, em nome do sucesso da sua carreira profissional, atropelou o casamento e os filhos. Ele estava mais preocupado em se dar bem no final da história do que pensar na sua casa. Eu tenho conhecido muitos pastores e líderes que, a semelhança de Ezequias, também foram homens de fé e de avivamento, mas que, em nome do sucesso ministerial, sacrificaram a sua casa. E todo o sacrifício da família em prol da construção de qualquer outra coisa é apresentado na Bíblia como um retrato de maldição e não de bênção. Josué disse depois da conquista de Jericó, maldito o homem que reedificar a Jericó. Com a perda do seu filho mais velho, vai colocar os fundamentos, início da obra. Com a perda do filho mais novo, o caçula, vai colocar as portas, o acabamento. Você vai ler depois em 1 Reis 16:34, em seus dias, Iel, o betelita, reconstruiu Jericó. A Bíblia diz, com a perda do seu filho mais velho, colocou os fundamentos. Com a perda do caçula, colocou as portas. Nada que você construa na vida à custa do sacrifício da família, do casamento ou dos filhos, é retrato de bênção, é maldição. E nós precisamos carregar esse temor. Eu não quero, de modo algum, terminar a minha história, a minha jornada, a minha caminhada com Deus, dizendo que fiz algo bom para o reino de Deus, mas não investir na continuidade geracional. Aliás, se existe algo que mexe comigo, desde a minha adolescência, por conta de coisas que eu li, de advertências que eu recebi, foi sempre o desejo de terminar bem. Gente, algumas estatísticas dizem, estou falando agora de ministros do Evangelho. A estatística foi levantada nos Estados Unidos, mas não é muito diferente no resto do mundo. Tem variações para mais e para menos, dependendo dos lugares. Cerca de 80% dos ministros não terminam bem suas carreiras. Não estou dizendo que terminaram desviado, mas arranhado em algum lugar, né, a sua história de integridade, em alguma área. Houve uma época em que minha briga era ser parte dos 20%. Hoje tem sido mudar essa estatística dos 80%. E um camarada que sempre me inspirou quando eu pensava nesse modelo de integridade foi o profeta Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 12, a Bíblia nos mostra a maneira como ele termina a sua carreira. Ele se coloca diante do povo. Não estamos falando de um político prestando conta de 4 anos de mandato. Ele diz, minha vida tem estado diante de vocês desde a minha juventude até a minha velhice, uma vida inteira. Ele diz, eu quero que qualquer um de vocês se levante para dizer quando foi que eu fui injusto contra alguém aqui. Ele foi juiz, o último dos juízes de Israel. Julgou a nação durante uma vida inteira. O povo responde, você nunca foi injusto com nenhum de nós. Ele diz, no versículo 3, eis-me aqui, testemunhe contra mim, diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem e eu restituirei. Verso 4 diz, então responderam, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Ele não contente, ainda diz, o Senhor é testemunha contra vocês e também o seu ungido é testemunha hoje de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. O povo confirmou, Deus é testemunha. Tipo, ninguém aqui está de brincadeira. Eu dizia, Deus, eu quero terminar que nem Samuel. Eu preciso terminar bem como Samuel. Mas quando Deus começou a falar comigo a respeito dessa questão de continuidade geracional, eu vi algo sobre Samuel que me fez mudar minha oração. E eu quero que você me acompanhe no capítulo 8, onde nós vamos terminar. Capítulo 8, verso 1 diz, quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Verso 4 diz, então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Quando você olha para os tempos antigos, os anciãos sentavam às portas da cidade, os que julgavam, os que tinham autoridade. Todos os anciãos de Israel, da nação. Em alguns lugares hoje chamaríamos isso de uma Assembleia Geral Extraordinária, para resolver um problema sério. Eles vão até Samuel e disseram, verso 5, veja, você está ficando velho. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá,
versão mineira, diz que eles falam assim: você está mais para lá do que para cá. Você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pede, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Durante muito tempo, eu não pensava dessa forma, mas o que eu imaginava, na maneira que eu vou explicar hoje, né, porque na época eu não percebia que era isso, é que Samuel e Deus estão numa disputa de mimimi, quem é o mais rejeitado. Samuel vai, não é nem para oração, é para choração. Pois é, Deus, estão aí me rejeitando, agora querem um rei. Deus diz: pior do que você, eu fui mais rejeitado nessa história. Não é isso que está acontecendo. Ninguém rejeitou Samuel. A prova é que ele vai até a sua velhice, mas ele já está para morrer. Então imagina nas entrelinhas, esse povo está dizendo para ele: velho, no caso era velho mesmo, né? Velho, se tu vivesse mais 100 anos, a gente estava fechado contigo mais 100 anos. Se vivesse mais 200, a gente estava fechado mais 200. Você foi um homem íntegro, ninguém tem o que falar. Nenhuma das suas palavras caíram por terra. Deus estava contigo. Ninguém quer abrir mão disso. Mas o problema é que você já está partindo. E você largou uma bucha, um enorme de um problema para nós. Porque os seus filhos que você está colocando como seus sucessores não andam nos seus caminhos. Eles não são uma continuidade daquilo que você foi. Eles nem sequer te representam. Se eles fossem como você, nós aceitaríamos eles como te aceitamos. Mas do jeito que você está deixando essas crias, não dá para engolir. Ele diz: então nós preferimos ter um rei como as outras nações têm. Nós queremos que haja regras do reino. E Samuel, antes de estabelecer Saul, ele começa a falar a respeito das regras do reino, porque essa era a reclamação. Aí, enquanto Samuel está chorando diante de Deus, me rejeitaram, Deus está olhando para ele e dizer: cabeção, você acha que o prejuízo é seu? Porque sua continuidade geracional não vai estar no governo? Deus diz: o prejuízo é meu. Quem está perdendo sou eu. Estou perdendo uma geração que não ouvirá minha voz, porque você não preparou os seus filhos para liderarem o meu povo para me obedecer. E eu e você precisamos entender que, no final das contas, lucro ou prejuízo tem mais a ver com aquilo que nós deixamos do que com aquilo que nós fizemos. Eu creio que é por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeiro capítulo da sua segunda epístola, ele diz que ele se esforçava para que mesmo depois da sua partida, ele continuasse frutificando. Nós precisamos pensar em continuidade, isso não é só lembrança do que fizemos. Começa pela nossa casa, começa pelos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de transmitir a chama da fé, uma aliança com Deus, paixão, né, pelo Senhor ao coração da próxima geração. Quem está entendendo, diga amém. Então, na hora que eu e você partimos, o maior sucesso não diz respeito ao que eu e você construímos, mas aquilo que nós deixamos, principalmente não só em termos da nossa fé, mas da continuidade da nossa fé nos nossos familiares. Não é um assunto que nós possamos ignorar. E eu não estou aqui para te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Se essa é uma área que você tem tropeçado e falhado, encontre nisso uma oportunidade de corresponder com Deus, de se arrepender e de se alinhar. Levar os filhos a Cristo é a maior missão de todo e qualquer pai. A Bíblia diz: pais, criem os vossos filhos na admoestação do Senhor. Nós precisamos levá-los a viver a fé. Tem pai que depois que os filhos crescem e estão distantes, outro dia um reclamou comigo: Deus não cumpriu sua palavra. Falei: como é que é? Não está lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não desviará, o meu desviou. Aí eu citei para ele uma frase que eu ouvi outro dia do pastor Ricardo Vasconcelos, do Família de Sucesso. Quando lançamos nosso livro Como Flechas, eu lembro que ele falou isso numa live, eu fui até pesquisar, nunca tinha reparado. Ele falou: Luciano, você percebeu que a Bíblia diz: ensine a criança no caminho, e não ensine o caminho? Tem muito pai só apontando: o caminho é aquele, anda lá, mas ele mesmo não anda. Como é que você espera que seu filho viva aquilo que nem você vive? Não existe nada mais importante do que levarmos a nossa continuidade geracional a servir ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você errou, tem que existir a disposição de buscar estabelecer consertos, de buscar reverter o quadro. Pastor, eu não sou perfeito, nenhum de nós é. Pastor, eu não sabia tudo, nenhum de nós sabe.
Mas a questão é que alguns de nós usamos os recursos divinos e outros não. Eu já falei várias vezes aqui, meu pai cresceu num lar completamente desestruturado. Ele não teve modelo e referência nenhuma. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que meu pai falhou em questões que eram básicas. Mas sabe onde ele ganhava terreno? No joelho. O tempo todo ele estava diante de Deus dizendo, eu não sei como fazer, eu nunca vi um modelo funcional de perto, eu preciso da ajuda dos céus. Eu preciso que o Senhor haja no coração de meus filhos. A gente ouvia ele o tempo todo dizendo, eu não gerei filho para o pecado, eu não gerei filho para o mundo, eu não gerei filho para o diabo e nem para o inferno. Eu gerei filhos para Deus. E ele lutava continuamente diante do Senhor. E a gente via mesmo em situações onde talvez ele não soube como lidar, a graça de Deus se manifestando, o sobrenatural interferindo. E eu quero te dizer, ainda dá tempo de lutar pela sua casa. Porque se Manassés foi o mais endemoniado de todos os reis, algo que nós não podemos esquecer, quando você termina a história de Manassés, é que esse camarada acaba se arrependendo e se voltando para Deus. E se Manassés teve chance e oportunidade, não diga você que o caso dos seus filhos ou netos são perdidos. O que muitas vezes está nos faltando é lutar e batalhar devidamente por eles em oração. E eu queria que você ficasse em pé e a gente pudesse terminar com o tempo de oração. Bom, nesse culto especificamente, eu estou com a alegria de ter meu filho aqui. E eu queria que ele viesse dar uma palavrinha e nós vamos orar. Quando minha neta nasceu, eu olhei para ele e falei, eu fiz a minha parte de deixar você no caminho e botar o bastão na sua mão. Agora é sua responsabilidade transmitir o bastão da fé para a próxima geração. Falei, eu vou estar lá como intercessor, talvez com a consciência e a maturidade de hoje, orando mais pelos netos até do que orava pelos filhos. Mas eu falei, a responsabilidade é sua. Não deixe a peteca cair. Né? Porque não basta apenas que você procure focar algo nos filhos. Nós precisamos preparar cada geração a investir na próxima e a investir na próxima, para que até que nosso Senhor volte, o reino de Deus avance cada vez mais. Amém? Amém. Bom, de tudo o que os meus pais fizeram como pais, o que eu mais tenho gratidão foi eles terem nos ensinado sobre o caminho, no caminho que devemos andar. Eu acredito e eu sinto de compartilhar isso, que o que fez isso para mim, eu sei que para minha irmã também, não foi só eles terem nos ensinado que nós devíamos ler a Bíblia. Porque eles terem nos ensinado que nós devíamos, nos ajudou com aquilo naquela época. Mas para nós ver como eles liam a Bíblia. Não foi eles terem nos ensinado acerca de orar, foi ver eles orando. E muitas vezes tem pais que tentam ensinar seus filhos acerca da importância das coisas, mas sem praticar não vai ter como. Nós precisamos liderar pelo exemplo e hoje eu já digo isso como pai, né? Não só filho, eu tenho tentado repetir isso na vida da minha filha. Que desde hoje, as primeiras coisas que ela está aprendendo são aquelas brincadeiras que a gente faz, de onde Jesus mora. E antes de orar, ela juntando as mãozinhas, e a gente já tem expondo ela esse ambiente. Se nós conseguimos expor os nossos filhos a essa paixão, eles vão conhecer a verdade. Sabe por que a verdade liberta? Conhecer a verdade liberta? Porque não tem verdade mais bela. Então, em casa, nós líamos a Bíblia, orávamos desde criança, muitas vezes até com a ajudinha de uma regra. Mas quando eu saí de casa, eu continuei exercendo essas coisas porque elas não eram práticas de família. Era um relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que nós estamos preparando nossos filhos para andar em lugares que nós não vamos andar. O importante não é que eles amem ao Senhor conosco, o importante é que eles aprendam a amar ao Senhor. Em Deuteronômio 6, nós temos esse mandamento importantíssimo que depois Jesus fez como referência do mandamento mais importante. E além de ensinar, o Senhor como andar, que amássemos a Ele de todo o coração, alma e força, Ele falou, ensine isso aos seus filhos, quando eles se acordarem, quando eles forem dormir. Diante do noivo, ninguém pode ter uma lanterna acesa com óleo emprestado. Nós temos essa responsabilidade individual e precisamos preparar nossos filhos para isso.
O meu motivo de maior gratidão, Pai, foi o seu ensino e o seu exemplo. Meu maior gratidão, Mãe, o seu ensino e o seu exemplo. Eu não sei quantas vezes, mesmo quando o papai viajava e estava fora, eu vinha conversar com você e você falava para mim, explicava sobre o que ele estava fazendo. Comparava ele com o que eu estava assistindo nos Storykeepers, o desenho da igreja, falava do apóstolo Paulo e eu pensava, uau, papai é meu herói. Eu não sei quantas vezes a gente abriu a porta do quarto. Eu lembro disso tantas vezes, ver você lendo a Bíblia e chorando. E às vezes criança perguntar, está tudo bem? E você dizia sim, Deus só está falando comigo aqui. Esse exemplo foi demais. Você vai observar mesmo em Josué, agora conduzindo o povo. Antes disso, você vê que ele sempre estava com Moisés, antes mesmo de ser escolhido como aquele sucessor, ele já estava seguindo Moisés. Mas quando ele é o líder, você vai ver o tempo inteiro Josué dizendo como Moisés dizia, como Moisés fazia. E eu queria trazer esse lembrete prático de que nós precisamos liderar pelo exemplo. Porque o que mais machuca, e na minha experiência, mesmo fora do Brasil e aqui, quando eu vejo pessoas afastadas, sem brincadeira, assim, mais da metade do tempo, foi ser machucado com hipocrisia. Meus pais diziam isso, faziam a gente fazer isso, mas não viviam isso. Nós precisamos dar esse exemplo. Isso é chamativo, é convidativo. E foi o que eu acredito que mais, desde criança, chamou a minha atenção para querer seguir ao Senhor. E nós precisamos lembrar de outra coisa. É importante que a gente exponha os nossos filhos às lutas. Muitas vezes a gente quer poupar eles das dores, mas a gente precisa expor ele às lutas. Porque as lutas que nós enfrentamos e com Deus vencemos são os monumentos que eles vão ter. Várias vezes os meus pais sentavam conosco e diziam, olha, nós estamos passando por isso, temos esse desafio, mas nós vamos ver o Senhor agir. E a gente orava como família, adivinha só, nós vimos o Senhor agir. E isso foi encorajando, alimentando a minha fé. Nós precisamos ter discernimento de entender esses momentos. Eu lembro de uma vez que minha irmã machucou o dedo, eu, acostumado com aquele ambiente que nós fazíamos, eu orei por ela, o dedo dela foi curado. E várias vezes, quando apareciam desafios, meus pais me lembravam, você não lembra de quando você orou pela sua irmã e o dedo dela foi curado? Você não lembra de quando você pediu para Deus um videogame e Ele te deu? E isso foi reafirmando a minha fé de novo e de novo. Mais do que qualquer coisa que eu experimentei em conferência ou na igreja, foi o evangelho que nós vivemos em casa. Não por ser a família do pastor, mas por ser uma família que segue a Jesus. E voltando nessa questão da coerência, do exemplo e da autoridade, porque você presta atenção, as multidões, elas surtavam com o ensino de Jesus, porque ele falava como alguém que tinha autoridade, sem hipocrisia. Não era como os escribas, como os fariseus, alguns dos escribas. Ele ensinava com autoridade, porque ele vivia tudo o que ele estava falando. Ele só falava o que ele via o pai falar. Ele só fazia o que ele via o pai fazer. Meu pai muitas vezes sentou comigo e falou, filho, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Mas essa não foi a única experiência que eu tive. Eu me lembro de diversas vezes que meu pai se sentou comigo e falou, filho, eu preciso te pedir perdão, porque eu fiz isso. E a Bíblia diz que eu não devo fazer isso dessa maneira. E se nós vivemos assim, e amamos ao Senhor de todo o coração, e expomos os nossos filhos a isso, isso vai ser contagiante. Nós precisamos preparar eles para andar em lugares que nós não vamos andar. A gente precisa ensinar eles não a amar ao Senhor conosco, mas ensiná-los a amar ao Senhor, para que um dia, quando eles estejam distantes, longe de nossas casas, eles continuem fazendo isso. Por que tanta gente desvia com 18 anos ao sair de casa? Porque estava queimando com óleo emprestado. E é isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Para que, trabalhando com todo amor e intensidade, se não testemunharmos com os nossos próprios olhos o retorno do Rei, vamos preparar os nossos filhos para testemunhar esse retorno. Se não ver esse retorno, para preparar os seus filhos para ver a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha. Precisamos amá-lo de todo o coração, ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. Com toda energia, toda intensidade, até a última flecha. Porque não tem outro motivo para estarmos aqui senão esse. Essa tem que ser a prioridade de nossas vidas. E eu quero lembrar isso para você hoje, pai, como filho. Eu estou dizendo aqui, diante dos meus pais, a coisa mais importante que eles me deram
foi um ensino acerca do Senhor e o exemplo. Não teve viagem, não teve presente, não teve aniversário, não teve brinca, não teve nada mais importante do que isso. E é exatamente isso que é a minha oração, que eu quero dar isso para os meus filhos. Hoje eu só tenho a primeira, a minha filha, mas todos os dias a minha oração é: Senhor, me ajuda a educá-la, a criá-la além da minha capacidade. Eu preciso da sua mão, do seu auxílio. Porque eu não estou só, meus filhos são flechas, eu estou preparando eles, eu já digo eles plural, pensando nos que a gente vai ter, né? Tem a primeira. Mas essa é a minha visão, de preparar os meus filhos para o reino. Eles são guerreiros, eles vão ser enviados. E eu sei que eles vão caminhar em dias mais difíceis do que os meus dias. Né? Moisés preparou um Josué para andar em lugares que ele não ia andar. Nós precisamos entender isso. E com o auxílio de Deus, preparar os nossos filhos para amar e servir ao Senhor, em mesmo lugares que nós não vamos caminhar. Você recebe essa palavra? Talvez você olhe para você mesmo e pense: pastor, eu não sou perfeito. Eu vou repetir o que falamos antes: ninguém é. Talvez muitas das coisas que marcaram meus filhos não foram aquelas que a gente só fazia direito, mas aqueles momentos onde com vergonha a gente chamava e dizia: papai errou, papai falhou. Quando a gente se dispõe a ser modelo, a gente tem que conseguir inspirá-los até na forma como a gente conserta aquilo que fizemos de errado. Eu chamei minha filha aqui também, porque um dia desse um pastor me perguntou: Luciano, qual a sua maior realização ministerial? Eu falei: cara, tu já teve mais de 50 países, já plantou igrejas, já tocou tanta gente, são tantos milhões de visualizações, livros espalhados. Para onde você olha que você tem a sua maior realização ministerial? Eu falei para ele: minha realização ministerial são 2 pessoas. A minha maior são 2 pessoas servindo a Deus: os meus filhos. Porque se tivesse feito tudo o que fiz e não tivesse conseguido ajudar eles, eu estaria numa situação delicada diante de Deus. Aliás, o próprio Paulo fala sobre aquele que almeja o episcopado. Ele diz: tem que governar bem sua casa. Porque se não sabe cuidar da sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? E nós temos um trato aqui com todos os pastores. Isso não significa que os filhos não possam vir ter problemas. Eles têm escolhas, a capacidade de fazer escolhas. Mas nós temos um trato. Ao menor sinal de qualquer problema familiar, seja no casamento ou em relação aos filhos, para tudo. Porque não existe nada mais importante do que eles. E eu sei que hoje, depois de 30 anos de ministérios, com os filhos crescidos, eu não pregava sobre essas coisas no início da minha caminhada, porque alguns pastores olhavam e diziam: depois que seus filhos passarem a adolescência, a gente conversa. E eu agora tenho chamado, alguns deles têm dito: e aí, vamos continuar aquela conversa? Porque agora tem uma história que respalda isso. E eu vou repetir: o meu propósito não é jogar nada na sua cara, é tentar te inspirar. Eu gostaria que eles orassem pelos filhos, pelos netos de muitos de vocês. Eu creio que Deus vai incendiar a nova geração. Minha alegria hoje não é só vê-los tão crentes quanto eu fui, é vê-los mais crentes do que eu fui. E nós podemos sonhar com isso e viver isso juntos. E eu espero te encorajar. Eu sei que eu estou passando uns minutinhos aqui, mas eu creio que o que estamos fazendo diante do reino espiritual é muito importante, tem muito peso. E eu gostaria que eles pudessem orar. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar: oi gente, tudo bem? Muitas vezes as minhas amigas no colégio perguntavam, quando elas escutavam as experiências que a gente vive como família, e muitas vezes elas vinham para mim e falavam: Lissa, mas a personalidade de vocês não choca? Vocês não têm conflito? Gente, vocês não têm noção, não só a gente tem conflito, não só a gente tem que resolver, tem que aprender a lidar, não ter um coração que se ofende facilmente, aprender a comunicar bem, mas a gente também vive de uma maneira que é para ajudar os outros, servir os outros. Então a gente cresceu vendo famílias que precisavam de restauração e de restauração. Então por que a gente acredita tanto na família? Mesmo vendo que muitas vezes existem coisas desafiadoras, é porque
a gente sabe que na nossa fraqueza, a força do Senhor é glorificada. Então, nesses momentos em que a gente mais não sabia o que fazer, eram os momentos que a gente falava, uau, se não for Deus a explicação, não tem outra. Quando a gente via desafios muito grandes, eram realmente um palco para a manifestação e para a glória de Deus. Então, eu quero te dizer, por maior que pareça o desafio que você está enfrentando, maior será o seu testemunho. Talvez você fale, se você não tem noção das sementes que foram plantadas, de quanta coisa vai ter que ser arrancado, e talvez eu realmente não conheça e não saiba, mas eu sei que Deus conhece profundamente e que é tempo de plantar novas sementes que vão gerar muito fruto para a glória de Deus. A palavra fala que sem Jesus nós não podemos fazer nada, nem na nossa família, nem em qualquer outra área da nossa vida. Então eu acredito que manter esse coração de falar, Deus, nos ensina a ser família, nos ensina a manifestar o seu caráter, apesar da nossa personalidade, da nossa opinião, da forma que a gente acha que é melhor fazer, que a gente possa morrer para nós mesmos nesse sentido e falar, Deus, o que você acha sobre isso? Qual é a forma que você entende, que você nos fala na palavra que é a forma de fazer e lidar com isso? Amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua voz que nos conduz, a tua mão que nos guia, nos protege. Pai, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê força como pais, a transmitir a verdade do teu evangelho aos nossos filhos, que eles possam viver te amando em primeiro lugar e amando o seu próximo, a obedecer os seus mandamentos, a sua grande comissão. Senhor, nos dá graça nessa manhã para todos aqueles que têm sentido que eles não têm o que é suficiente para transmitir aos seus filhos. Pai, eu peço que o Senhor derrame da sua graça, o teu Espírito, como a tua palavra nos diz, é aqueles que nos traz o que dizer, mesmo diante de reis. Nós pedimos da mesma sabedoria para educar e criar os nossos filhos, que mesmo quando a gente não sabe como fazer, a sua mão e a sua graça estejam sobre nós e nos ajude a fazer isso da melhor maneira e da maneira mais eficaz, mesmo quando nós não conseguimos ver os dias, os lugares que eles irão caminhar, o Senhor já sabe exatamente pelo que eles vão passar. Nos ajuda a discipular os nossos filhos profeticamente, preparando eles para que a sua igreja vai vivenciar. E Senhor, eu também peço que o Senhor possa restaurar a honra na nossa geração, que filhos saibam e aprendam a honrar seus pais. Nós sabemos que isso vem de ti, que isso te agrada, e nós pedimos pelo mover do teu Espírito, que reconecta o pai a seu filho e o filho aos seus pais, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, eu peço que os olhos do nosso coração sejam abertos para a revelação de quem Cristo é. Senhor, que nada nos cative mais do que a sua beleza e o seu caráter. Eu peço realmente por um batismo de amor nesse dia, por paixão por Jesus, Senhor, que nós possamos enxergar tantas riquezas que o Senhor nos chamou, que isso seja natural e que os outros possam enxergar isso na nossa vida. Meu Pai, eu oro pela representação aqui de cada filho, que nós possamos, à semelhança de Jesus, encontrar alegria na submissão, alegria na obediência. Senhor, eu peço que a tua palavra seja manifesta em nós quando fala que o Senhor transformaria o coração de pedra num coração de carne, que a gente possa ver uma geração quebrantada, que entende que existem líderes que vão enxergar além da nossa visão, que vão além do que nós já sabemos, e que a gente possa ter alegria na submissão. Nós oramos pela tua promessa de que o coração dos pais e dos filhos seriam restaurados, em nome de Jesus, nesse dia e para a glória de Deus. Amém. Pai, nós oramos por milagres em cada casa. Se até Manassés encontrou lugar de arrependimento, nós queremos que não há nada que não possa ser mudado ou revertido na história dessas famílias. Mas não suplicamos apenas que o Senhor faça isso sozinho. Oramos por um despertamento que levem pais e avós a cooperarem contigo e a interagir intensamente com o Senhor em jejum, em oração, em guerra espiritual, para que o destino da próxima geração seja
profundamente afetado. O Senhor falou ao nosso coração que seriam dias não apenas de ensino sobre família, mas onde ventos de restauração soprariam sobre essa casa. E eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham pela transmissão. Eu oro pelo toque de vida do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.